Só então abrindo esse vídeo, eu infelizmente tenho que mostrar isso aqui porque milhões de visualizações, todo mundo só comenta nisso aqui hoje. Então eu abro com o Nicolas querendo chamar atenção hoje lá na Câmara, né? Boa tarde a todos. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar. Pessoal, aqui eu vou parar o vídeo porque, assim, grande perigo para as mulheres hoje. O primeiro grande perigo para as mulheres e para os homens também é a violência urbana. Agora, o segundo ponto é que existe uma violência específica contra a mulher, que são aquelas agressões tipificadas lá na Lei Maria da Penha e etc. Então, isso aqui, ó, maridos e ex-maridos são responsáveis por 90% dos feminicídios no Brasil. Isso aqui é uma coisa que coloca as mulheres em risco. Essa bobagem que o Nicolas está querendo aparecer, isso aí é só uma cretinice, né? E digo mais, né? Esse caso aconteceu anteontem. Mulher é morta a tiros por companheiro após discussão em São José dos Pinhais, diz PM. É o seguinte, isso aqui todos os dias, em algum lugar do país, acontece um caso desses. E aí a gente tem que lembrar essa questão do armamentismo, tá? Que eles fazem lobby, eles defendem a questão de todo mundo ter arma e tal. E essas armas que estão na mão desses sujeitos aí, isso coloca as mulheres em perigo. Muito, tá? Para cada um caso que a gente vê bem sucedido, de alguém que conseguiu reagir a um assalto e matar o assaltante, e todo mundo acha ótimo, que é raríssimo isso acontecer, para cada um caso desses, tem 300 casos de ex-namorado que não aceitou o término do relacionamento, vai lá e mata a namorada. E aí, só para encerrar esse assunto, tá? Para não fugir da raia, porque ele cita ali no discurso dele essa questão de que as mulheres estão perdendo espaço porque tem transgêneros que estão competindo com elas no esporte, tomando o lugar delas no esporte. Tá? Aí ele é espertinho, né? Ele coloca na mesa uma questão que tá borbulhando no mundo todo nesse momento. A gente tem um caso borbulhando nos Estados Unidos nesse momento, da Lia Thomas, né? Ela é a principal nadadora dos Estados Unidos nesse momento, ganha todas as provas, bate todos os recordes e é uma transgênero. E ela é fisicamente muito maior do que as meninas adversárias dela, tá? E isso, enfim, colocou fogo no assunto. É um assunto que existe uma discussão de mérito aqui. Esse assunto é debatido sério na comunidade científica e na comunidade esportiva, né? O vôlei acabou de permitir só uma atleta trans por seleção. E isso veio muito também em função do caso da Tiffany, né? Era um jogador, na verdade, da Superliga masculina, e que nunca foi destaque e tal, e que quando fez a mudança de sexo foi para a Liga Feminina e virou durante algum tempo ali a maior pontuadora da Superliga Feminina e tal. E aí esse debate, ele explodiu no Brasil. Esse debate, como eu disse, é um debate sério, o que tem cientistas no meio, etc. O que o Nicolas está tentando fazer ali é um discurso preconceituoso em geral, tá? E aí ele coloca essa questão polêmica no meio, né, como escudo. Só pra gente fechar esse assunto, eu vou colocar aqui a resposta que a Tabata Amaral deu pra ele. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Pessoal, mas eu queria fechar o vídeo com esse assunto aqui, tá? Manifesto pede a Lula indicação inédita de ministra negra para o STF. E aí teve um evento lá, estão pressionando o Lula. Aconteceu, na minha opinião, uma coisa grave hoje, tá? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, indo na imprensa pressionar o Lula sobre a indicação do Lula no STF. Olha, esses assuntos internos de governo
você resolve internamente. O governo é um time. Então, o Silvio Almeida conversasse com o Lula, eu acho que seria uma boa uma indicação de uma ministra negra, ótimo, tá? Agora, daí chamar a imprensa para falar isso para a imprensa, para botar pressão no Lula, isso não tá certo e isso indica, na minha opinião, um negócio mais grave, ou seja, que talvez ele não se preocupa tanto com o governo e tal, e que ele tá mais preocupado com a imagem dele perante, ele é uma figura e um expoente do movimento negro e tal, então ele tá preocupado mais com isso do que efetivamente contribuir para o governo que ele faz parte. E aqui, pessoal, vamos dar nome aos bois. Aqui a gente tem que falar o que está acontecendo, tocar na ferida. É o seguinte, o Lula deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo esses dias e falou, deu a entender claramente que vai indicar o Zanin para o cargo. E é por isso que está acontecendo essa pressão. Isso aqui tem que ser falado abertamente. Essa pressão é para eliminar o Zanin do páreo. E aqui é o seguinte, a indicação de mulher negra, para essa coisa da representatividade, isso é ótimo, adoro isso. Agora, isso não pode ser de maneira alguma o primeiro critério. O primeiro critério tem que ser garantismo, a pessoa tem um histórico claro, evidente, inequívoco de defesa do garantismo, inclusive nos momentos que o garantismo era extremamente impopular, condenado pela grande mídia. Então tem que ir lá buscar o que a pessoa estava escrevendo, falando em 2014, 2015. Por exemplo, teve gente nessa época cuja preocupação era ficar bem com a classe média, ficar bem lá na Globo, aparecer todo dia. Ficava grandão lá com a capa lá no Jornal Nacional, todo dia como herói. Teve gente também aí da questão da representatividade que chegou na hora H, quando era presidente do STF, lá em 2018, e por pressão da mídia, por pressão de militar, colocou para votar o habeas corpus específico do Lula, ao invés de botar a ADI da OAB que garantiria que o Lula não seria preso, né, que declararia ali que a prisão era só com o trânsito em julgado. Agora não, botou o habeas corpus do Lula para o Lula ser preso, porque ficou com medo. E aí é o seguinte, na minha opinião, a pior indicação que o PT fez para o STF é um homem branco. Agora, a melhor indicação que o PT fez para o STF também era um homem branco. Então, como eu disse, o Lula tem que indicar alguém que vai cumprir bem a função, tá? Essa posição é estratégica, o Lula não pode errar de novo. Se aparecerem com um nome, uma sugestão, tá, de uma mulher negra, que você pega os discursos dela lá em 2014, 2013, 2015, e ela lá garantista, legalista, aí ótimo. Agora, se não aparecer ninguém com esse perfil, e as pessoas que o Lula tem certeza que tem esse perfil, sejam aí, por exemplo, o Cristiano Zanin, para outra vaga, o Lênin Streck, porque esse eu sei que estava lá em 2014, 2015, no auge da Lava Jato, quando o Moro era Deus, ele estava lá criticando o Moro, as medidas do Moro. Então, se tiver que indicar 2 homens brancos pro STF, vai indicar 2 homens brancos e não tem problema nenhum nisso, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fecho esse vídeo agora, coloquei na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.